paz do Senhor. Amém. Eu queria convidá-los para nós repetirmos a leitura que foi feita ainda há pouco pelo nosso querido irmão, porque ela é extremamente pertinente a este momento, né? Efésios, não foi Efésios que foi lido? Foi 4, não é isso? E a partir, portanto, do verso 11, 12, né? Versos 11 e 12. É isso aí. Então diz assim, ele... Não, tá bom. Nós somos poucos. Somos poucos. Obrigado. Estão me ouvindo bem, né? Amém. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, podemos ver aqui, né, portanto, em princípio, que o Senhor, ele deu, né, ele concedeu, ou seja, concessão não é algo que seja obrigatório. É uma concessão. Vocês sabem, nós hoje vivemos, mesmo naqueles chamados estados mais livres ou liberais, o Estado se permite o direito de fazer concessões. Concessão para explorar uma estrada, para aeroporto, para construir. Não é uma obrigação, né? Certo? É uma faculdade, é uma facilidade. Então aqui diz que o nosso Deus, Ele mesmo, que no caso Ele, né, é o Senhor, Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e pastores e mestres. Alguns dizem que são 4, ou dizem que são 5 ministérios. Eu acho que são 5, porque pastor é uma coisa e mestre é outra, né? Eu entendo que muitas vezes o pastor, ele é a pessoa que, quando é um pastor, né? Tem pastores e pastores, né? Pessoas que foram só nomeados pastor, que não são pastores. Mas o pastor, quando ele exerce o ministério, chega um dia em que, se alguém perguntar, você é o quê? Ele diz, olha, tem horas que eu sou diácono, tem horas que eu sou... Porque o pastor, ele encerra em si mesmo todas as linhas do ministério. E é bom quando nós chegamos nesse ponto, isso não nos sobe a cabeça. Isso não nos sobe a cabeça. E eu lembro que em 1998, eu fui... 98 ou 99, né? Eu fui convidado para ministrar numa grande escola bíblica, era a maior do Brasil naquela altura, lá no Paraná, e então eu fui convidado para dar uma aula, para tapar uma brecha de um famoso que não foi, e depois dessa primeira aula eu tive que dar mais 9 aulas, eu dei 10 aulas, e numa altura, você ter coragem de falar isso para quase 6.000 pastores que estavam ali, certo? Dentro de uma Assembleia de Deus, só pela graça divina. Eu peguei um quadro e eu disse assim, eu vou apontar a vocês algumas razões pelas quais a igreja não cresce. A igreja, ela não cresce, certo? E a igreja não cresce, eu disse, veja só, a Bíblia diz que Deus, Ele mesmo, então não foi um homem, certo? Foi o Senhor. Foi o dono da obra que ele, portanto, ele fez uma concessão. A uns ele designou para serem o quê? Apóstolos. Certo? Então, quando nós vemos, mas eu vou fechar isso aqui, porque isso aqui, já pelo que eu vi, vai ficar aqui mesmo. E vou trazer a Bíblia para cá. Deus abençoe, irmãos, que escolheu esse tema aí. Apóstolo, né? A palavra apóstolo no original, no grego, o sentido da palavra, certo? O apóstolo, ele é um mensageiro.
Porque o Senhor Jesus, ele tinha discípulos, aos quais depois ele nomeou como apóstolos, ele disse, ide, para levar a mensagem dele. Então o apóstolo, no original, ele é apenas um mensageiro. Alguém que vai levar a mensagem de alguém. Certo? Ele não é um carteiro. Porque naquela altura a mensagem não era escrita, ela era falada. Ela levava, né? Então, ele diz, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Isso é o ide de Marcos, né? E também nós temos o ide lá que está em Mateus, capítulo... Qual é o capítulo de Mateus? O ide? 28, 19 e 20. 19 e 20. Né? O nosso irmão pode ler, por favor, Mateus 28, 19 e 20? Eu vou te dar trabalho, porque você é o chefe daqui, então. Mateus 28, 20. 19 e 20. Sim, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Então ele deu uma ordem, muito obrigado, para os seus discípulos, que agora seriam apóstolos, né, enviados. Esse é o primeiro ide, né? Considerando que o Evangelho de Marcos foi escrito antes do de Mateus, talvez esse é o segundo ide, mas nós temos que entender que neste ide que nós temos aqui, ele deu uma orientação assim, muito mais geral, quando ele fala, né, o ide, aqui é um ide bem definido, né, ele diz assim, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele tem toda a autoridade. Só quem tem autoridade é que pode designar, é que pode fazer algo. Se você não tem autoridade, você não pode determinar nada. Você não pode, se você não tem autoridade, você pode até falar, ninguém vai te ouvir, porque você não tem autoridade. Então, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Então isso aqui é um ide, claro. É uma ordem. Deus não convida. Deus dá ordens. Ponha isso na sua cabeça. Deus não convida ninguém. Ele dá ordem. Ele disse para Abraão, sai da tua terra. Ele disse assim, Abraão, sabe, o que você acha de você ir dar uma voltinha lá, andar? Não, sai. Deus dá ordens. Então, ide, portanto, fazei discípulos. Então, agora, eles estavam deixando de ser discípulos, eles iam ser apóstolos enviados, e a ordem agora é que eles fossem formar discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ponto. Não tinha ponto naquele tempo, né? Certo? Você sabe que o grego tem vogais, mas o hebraico não tem. Mas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe, eu li um livro há muito tempo atrás, O Discípulo, escrito por Juan Carlos Ortiz, não sei se é um livro pequeno assim, um livro excelente. Todo cristão deveria ler esse livro, e todo obreiro mais ainda. Porque esse livro, ele traça um perfil, esse livro é um livro de mais de 50 ou 60 anos que foi escrito. Esse é um evangelista, não sei se espanhol ou argentino, eu acho que é argentino, né? Em que ele traça vários, ele mostra assim, os avanços e as deficiências da igreja, e tem um capítulo interessantíssimo, o Evangelho segundo os santos evangélicos, em que ele mostra que nós pegamos partes do Evangelho e nós mudamos aquilo em nosso favor. Então ele diz assim, por exemplo, o Senhor disse assim, né? O Senhor é parte do ide, mas ele fala assim, e eis que estou convosco. Mas nós só usamos o eis que estou convosco. Ele vai estar convosco se você fizer o que ele mandou fazer.
Se você cumprir a primeira parte, a segunda é promessa dele. Primeiro é uma ordem com orientação e depois a promessa. Então aqui esse é o primeiro id. O próximo id que nós temos está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, né? Esse aqui então é o id mais mencionado de todos. Eu estou indo cumprir o id de Jesus. Fala logo assim. E é muito forte isso, né? 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou foi porque Pedro talvez entendeu de uma forma, ou porque Mateus era discípulo do Senhor. Mateus é aquele que era coletor de impostos. Ele se converteu, né? Ele se tornou discípulo do Senhor. Portanto, ele ouviu as coisas, mas Marcos aqui, que é o João Marcos, que é sobrinho do Pedro, aquele que o Paulo brigou com o Barnabé por causa dele, é esse camaradinho aqui, o João Marcos. Mas no final, Paulo o aceitou de volta, né? Ele se tornou-se um discípulo muito querido. Paulo depois falou muito bem do Marcos, né? Mas o Marcos, ele era sobrinho do Pedro, e possivelmente o Marcos é aquele moço que fugiu nu. Quando prenderam Jesus, não tem um camarada que tiraram o lençol? É esse aqui, é esse Marcos, esse cidadãozinho aqui. Então o Marcos, como foi o Pedro que, né, orientou, uma vez que Pedro não tinha muita letra para poder escrever, então o Marcos escreve dessa maneira, talvez a mesma palavra, com alguma coisa a mais. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será. Aqui já é falando o que aconteceria se alguém não recebesse a mensagem da salvação, certo? E tem também promessas. Então esses são ides. Mas o apóstolo Paulo, portanto, escrevendo, né, a igreja em Éfeso, que era uma igreja muito, muito envolvida, certo? Essa carta em Éfeso é uma carta belíssima. Ele traz essa página extraordinária, nós temos aqui no capítulo 4, em que assim, ele mesmo. Por quê? Porque fala assim, quem desceu é também o mesmo que subiu. Então ele está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus. No verso aí fala assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, para encher todas as coisas. E ele mesmo, esse que subiu e desceu, né? Certo? Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 5 ministérios que a igreja precisava ter a coragem de reconhecer. E não são ministérios que você vai aprender. Ninguém aprende ministério em escola bíblica. Ninguém aprende. Você vai estudar a palavra de Deus. Escola bíblica é um negócio muito interessante, porque eu fui professor de escola bíblica, eu fui secretário do Instituto Bíblico Amazônico. Na altura tínhamos mais de 400 alunos, né? E eu era professor de algumas disciplinas, e além de ser secretário. E então nós tínhamos aqui, que era o famoso culto da capela, né? Todos os dias antes da aula, o pessoal do terceiro e quarto ano, eles sempre era alguém, uma turma ou outra, estava dirigindo o culto da capela, era obrigatória a frequência. E então eu já estava me encaminhando, né, para vir aqui para a África naquela altura, estou falando do ano de 88 mais ou menos. E quando eu estive aqui, não, isso foi em 89. Quando eu estive aqui em 89, em Moçambique, uma madrugada, o Senhor me chamou, me acordou, um anjo falou comigo, eu acordei, o quarto cheio de luz, um anjo apareceu para mim, com a minha Bíblia na mão. Eu tinha uma Bíblia diferente. Essa Bíblia me foi roubada lá em Moçambique, dentro da escola bíblica. Os pastores eram uma vez, tudo crente. Tudo a caminho do céu, me roubaram a minha Bíblia. Ela era uma Bíblia diferente, ela era uma versão que era os melhores textos em hebraico. Aqui, ele diz assim, apóstolos. Apóstolo é enviado.
E até onde eu sei, até a década de 80, não tinha apóstolos na igreja moderna. Não havia apóstolos. Eles começaram na década de 90, talvez, ou até agora, já neste século. Porque apóstolo era para ser o quê? O primeiro degrau de um ministério, né, expansivo. Era o primeiro degrau. É aquela pessoa que saía com uma mensagem específica. Ele saiu com um direcionamento. Olha só, o senhor está com a Bíblia aberta ainda em Mateus 28? Sim, por favor. Então leia agora mais devagar o 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ele não mandou pregar. Aí. Não é isso? É ou não é? Mandou ensinar. Então o trabalho do apóstolo, na verdade, ele é um trabalho, ele tem que ser um ensinador da palavra. Ele tem que ter a capacidade de transmitir a palavra de Deus sob a forma de ensino. Porque e aí, o que diz o versículo 20 agora? Terminando, verão 20, só o começo, a primeira parte do 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então você ensina quem já recebeu Jesus como Salvador. Então esse ide aí é um ide para apóstolos. Esse não é um ide para pregadores. O ide daí é para os ensinadores. O ide de Marcos é um ide para pregadores. É para pregar. São dois ides diferentes. É importante nós sabermos separar as coisas. Então tem um ide para pregar e um ide para ensinar. É o que nós vemos aqui na Bíblia. Nós não podemos tirar da Bíblia aquilo que está nela. E isso foi dito aos apóstolos. Só que hoje apóstolo é uma figura, né? Apóstolo. Mas a figura hoje o apóstolo é assim, é o suprassumo da santidade, né? Ele chegou quando era o primeiro degrau. É aquela pessoa que ia sair, se vocês me permitirem isso, né? Porque também de quem nós temos mais informação, um modelo de apóstolo na Bíblia chama-se Paulo. Você quer ver, né? Porque Paulo, ele foi extremamente franco em tudo na vida dele. Que riqueza Paulo acumulou? Nenhuma. Que honra Paulo teve enquanto vivo? Pouquíssima. Ele trabalhava, ele fabricava tendas, e isso era uma profissão muito boa, porque todas as pessoas usavam tendas, né? E ele se mantinha sozinho. Ele era uma pessoa que ele viajava da maneira que desse. Você vê ele falando um pouco sobre ele, você vê que ele andava a pé, ele andava andava a cavalo, andava de navio, andava do que fosse. Enfim, se tem alguém que as pessoas deveriam mirar para dizer, poxa, e ele disse o quê? Sede meus imitadores como eu de Cristo. Como eu de Cristo. Ele sempre trazia para a pessoa de Jesus aquilo que ele fazia. Então, por que a igreja não cresce? Com esse tipo de apóstolo que temos hoje, não pode crescer. Eu diria que sim, que o mais próximo do que seria o apóstolo daquilo de Jesus, que seria aquilo que hoje é chamado de missionário. Mas temos um missionário também aí, certo? Que ele não é nem pastor nem nada, eles chamam só de missionário. Eu não vou mencionar o nome nem nada, que ele é uma pessoa conhecidíssima, mas que ele entrou por esse caminho estranho, né? Ele, não sei se ele começou como um obreiro da ordem de João Batista e acabou com a ordem de Mica, ou vice-versa, né? O certo é que eu não conheço hoje, a nível da terra, as pessoas que... Porque o apóstolo ele tem que ser reconhecido como apóstolo. Ele tem que ser reconhecido como apóstolo.
E alguém diz, não temos mais apóstolos. Se eu disser que não tem mais, eu estou invalidando a Bíblia, porque ele mesmo concedeu uns. Então é uma concessão dele, é algo que põe na vida da pessoa. Eu estou lá em casa, uns 10 anos atrás, talvez, ou menos, não sei, e um telefonema veio. Reverendo Eliel, quando você vai falar assim, eu já fico meio... Vocês brincam comigo, nós estamos... Eu aceito, então. Aí, o que está vindo por aí? Bom, o senhor sabe muito bem que eu me nomeei apóstolo, ele falando comigo. E eu vou ordenar um bispo. Então eu quero que o apóstolo Eliel, juntamente com a esposa, venha aqui para oficializar essa cerimônia. E eu disse, e agora? Como é que vai ser isso? Então esse homem, ele era pastor. Agora ele disse que ele se fez apóstolo. É uma coisa complicada. Porque para mim, a pessoa ou não estudou a Bíblia, ou não procurou saber minimamente, né, o sentido, o significado das palavras, ou então ele se deixou levar por algum sentimento humano. Porque ninguém se faz apóstolo. Deus concedeu a uns o dom, o ministério de ser. Agora você quer saber o que é? Paulo resumiu. Eu vou deixar marcado aqui. Vamos lá para 1 Coríntios, eu acho que é capítulo 4. Eu acho que é 1 Coríntios capítulo 4. Eu não sou muito bom com certas respostas, mas deve ser. Eu acho que é capítulo 4. Vamos lá ver. Em que Paulo define, ele diz o que é que o apóstolo era. Verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Nós, loucos por amor de Cristo, e vós, o quê? Sábios em Cristo. Ele dizia, nós somos os loucos, vocês é que são os sábios. Nós somos fracos e vocês fortes. Vocês são nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, andamos de BMW, viajamos com jato particular, almoçamos nos melhores restaurantes, bebemos água mineral que vem lá do Nepal, das montanhas do Nepal, vestimos roupa de marca, não é isso? Não. Vamos ao salão e fazemos aí aquela harmonização facial. Não, sofremos fome e sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos a conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Meus irmãos, olha, eu não conheço, se isso foi um desabafo, porque Coríntios é uma igreja rica, embora problemática, mas eu não conheço, assim como eu não conheço a melhor definição de fé do que a que está em Hebreus 11, não conheço a melhor definição de ministério apostolado do que esse aqui. E é muito importante quando nós podemos chegar, né, e ver algo assim. Então, ele mesmo concedeu uns para apóstolo. O apóstolo não é o ápice, não é o auge do ministério. O apóstolo, e também não dizer que o camarada ia mudar, né? Pedro, numa certa altura, disse assim, olha, eu sou presbítero, como vocês. Pedro nunca se considerou apóstolo. Eu sou um presbítero como vocês. Quer dizer, um presbítero é um pastor. Presbítero e pastor, você não vai achar a palavra pastor no Novo Testamento, certo?
no sentido de cuidar de igreja. Você vai achar a palavra bispo, presbítero, que são, portanto, tem o mesmo significado. Então, ele mesmo concedeu uns para apóstolos. É uma concessão dele. Quem é ele? E a graça que foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ministério é graça. Ministério é graça. Ministério não é porque você fala bem, não é porque você tem preparo intelectual, não. O ministério é graça. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou consigo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Dom é algo, é uma dádiva que ele dá. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido? Porque se subiu é porque ele tinha descido, né? Mas desceu até regiões. Paulo aqui já começa a falar em mistério. Ele fala do momento que Jesus foi até aqui, o lugar onde, certo? Até hoje ainda estão as almas perdidas, porque o Hades não mudou de lugar, o paraíso sim mudou de lugar, certo? Mas o Hades continua lá. Regiões interiores da terra. Eu quero dizer o seguinte: pela Bíblia, todas as almas dos não salvos estão lá em espera e perturbação no interior da terra. Essa região interior da terra é onde ele foi e é onde está. E diz que ele foi lá e trouxe de lá cativo. Dizer, aí existe uma série de teorias acerca disso. São os antediluvianos, são não sei o que. Pode ser, porque a graça de Deus não se pode medir com conceitos humanos, certo? O certo é que quando você quer ter por isso que é bom estudar a Bíblia. Quando você quer ter alguma noção de como é que é isso aí, leia a história do rico e Lázaro. Aquilo é uma história, porque histórias, parábolas não têm nomes, e histórias têm, certo? E diz que o rico morre e foi para o Hades, certo? E o Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Portanto, havia uma diferença, embora fosse tudo lá embaixo. Tanto era possível, tanto que de lá o rico viu o Lázaro e disse assim: manda o Lázaro aqui, né, com aguinha para refrescar minha língua, porque ele estava. Então, segundo, né, o bom entendimento de Jesus, quando ele subiu, certo? Ele foi nas regiões interiores e ele trouxe consigo tudo que estava lá embaixo preso. Tudo. Então não dá mais para hoje, nenhum rico hoje desviado vai conseguir ver os salvos, porque esse contato foi cortado completamente. Mas é o que Paulo traduz aqui para nós de maneira muito assim rápida, né? O que quer dizer subiu, se não também que desceu até regiões inferiores da terra? O inferior da terra seria, portanto, o que se chama como magma, né? Como ali o chamam de core, que seria o coração, é o que mantém a terra no ar. Essa massa de fogo enorme, da qual os vulcões funcionam apenas como válvulas, né, de escape, né? Eu não sou geólogo, mas quem é geólogo, tem aqui alguns que estudaram e sabem muito bem disso, né? Ali é que sai, portanto, senão a coisa desanda. E aí, então diz que ele levou isso aí com ele. Então, esse mesmo que foi lá, ele se concedeu uns para apóstolos. Bom, vendo os apóstolos que temos hoje, não admira que a igreja não possa crescer. Pode falar mal do bispo Macedo, mas ele primeiro se chama de bispo. Ele não aceita esse negócio de apóstolo. Eu acho que ele está certo, né? Tem todos os erros do mundo ele pode ter, mas essa fraqueza ele não tem. Muito bem. Outros para profetas. Dizem que o ministério profético acabou em João Batista. A Bíblia não diz que acabou em João Batista. A Bíblia não diz. Tanto que Atos registra que tinha um profeta chamado... Filipe tinha 5 filhas que eram profetisas. Se a Bíblia
Bíblia diz que tem, é porque tem. Ágabo profetizou para Paulo, e se cumpriu na vida. Portanto, profecias, que não é só o profeta que fala a palavra assim, quando você está pregando, mas profecia de fatos que vão acontecer, que estão no Novo Testamento. Eu não posso dizer que acabou em João Batista, gente. A Bíblia diz que tem. E diz que ele também concedeu, então ainda há profetas. Mas não é esse que a gente conhece hoje, minha gente. Esses maprofitas que estão aí. Isso é ticena, isso é língua lá de Moçambique. Maprofita. Por quê? Porque eu lembro que eu fui pregar na Argentina, uma altura aí, e aí chegou lá um magricelinho assim, paraguaio. Bom, paraguaio entrar na Argentina já é um problema. Os argentinos chamam para ele de pigs. Sabe o que quer dizer pigs, né? Porquinho mesmo. Isso é horrível. Ele chegou lá e tal, estava ali, João Maria Hermel, eu ali e tal, os irmãos, né? Aí chega essa figura e tal, conversa sobre o mistério. Ele disse: não, eu sou, entre outras coisas, eu sou profeta. Aí tirou o cartão dele de visita. Não tinha lugar mais para escrever nada. O homem só não era Jesus Cristo. Tudo mais você pode imaginar estava escrito ali, está à frente, atrás e tal, e profeta. Certo? Então, se nós vamos ver esse tipo de profeta, eles envergonham o corpo de Cristo. Mas que há profetas, sim. E eu conheci alguns, tanto mulheres como profetas na essência, pessoas com a vida no altar. Certo? Quando eu era criança, assim, jovem, né, tinha umas irmãs lá na nossa igreja que ninguém apertava a mão delas. Essa rapaziada aí, quando segurava a mão, ela segurava assim e vinha, mas vinha tudo, sabe? E o camarada queria largar a mão e ela ficava segurando. Não solta não, você assim, tá. Profeta. Conhecemos algumas. Passaram algumas pessoas que eram pessoas. Então eu sei que a profecia, ela, sabe, dizer que o profeta é o que prega a palavra, não. Profeta é aquele que tem uma mensagem específica de Deus para uma ocasião, para um tempo, para algo que ainda está para vir. Que nós precisamos dessas pessoas. Temos os poucos, mas temos ainda. Certo? Mas hoje está muito misturado, né? Sabe que o diabo é um enganador. O diabo, ele é um imitador por excelência. Tanto que, vocês lembram, Paulo se confrontou, né, com uma jovem que ela tinha um espírito de adivinhação. Né? As pessoas acham que profeta não pode adivinhar nada. E então, como o diabo ele usa de bajulação, sabendo que os homens gostam disso, ele começou a dizer: esses homens são servos de Deus, e foi mexer com quem? Com o Paulo. Paulo nasceu sem pavio, não tinha estopinho, Paulo. Quando ele nasceu, faltava pavio no céu para acender, então ele já explodia logo. Certo? Ou então, como aquele Simão Mago, que era considerado um grande personagem de Deus. Isso sempre andou perto da igreja. Mas por conta disso tudo, a igreja hoje sabe que há profetas, né? Pouquíssimos no mundo hoje reconhecidos, quando o ministério profético era para ser, era para ser muito mais fortalecido na igreja. Porque cabe, né, ao líder identificar e ver pelo comportamento da pessoa, pelo testemunho, se ela tem mínimas condições. Mas risca, portanto. Vamos riscar. Apóstolo não existe. Profeta não existe. Olha só, então de 100%, você já está só com 60%. Se você fosse colocar aqui no quadro, né, já cortava apóstolo, cortava profeta, certo? Então, se o teu carro, certo, tem uma potência de não sei quantos, tem assim, de chamam, como é que chama? Cavalo, né? Pois é. 300 cavalos e você só está usando
digamos, 180, então você já perdeu 2/3 da tua capacidade. Mas é pior do que isso ainda. Outros para evangelistas. Evangelista, irmão, não era para ser título, é para ser ministério. Nós vivemos dentro de um sistema eclesiástico que convencionou, por exemplo, aqui em Angola não é bem assim, mas Brasil, vamos falar de Brasil, certo? Brasil é assim: diácono, ministério local; presbítero, ministério local; evangelista seria aquele que é um pregador da palavra, que leva o evangelho. Era para ser alguém que tem aquela capacidade de evangelizar, certo? De comunicar com as pessoas, de comunicar com massas e levar a palavra de forma compreensível, para as pessoas poderem entender a palavra. É o evangelista, porque ele vai levar o quê? Ele vai levar o evangelho. O que é o evangelho? O que é o evangelho? Hein? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é isso? Amém. Então esse é o evangelho. É evangelista. Vamos dizer que nós tenhamos hoje, né? Certo? É reconhecido, tirando aqueles que só são nomeados, né? Aqueles que realmente são evangelistas. Lá na nossa igreja nós temos 2 evangelistas. Um é evangelista. O outro foi nomeado evangelista. Honrado. Ele é mais um João Batista. Já sabe quem é, né? Eu pergunto para ele assim: vai pregar, vô? Como é que está o prego hoje? Está grande? Tá? O prego hoje é só de marreta para poder entrar. Mas porque o evangelista está incluído no ID de Marcos. Aquele ID por todo mundo. O evangelista, ele não tem fronteira. O evangelista é aquela pessoa que ele vai, e nós tivemos alguns exemplos fantásticos, né, como Reinaldo Bunker, por exemplo, né, que na Alemanha não conseguia reunir 100 pessoas, chegava aqui na África, eram centenas de milhares onde ele ia. Houve ocasiões que aquele homem, ele nem sequer começou a pregar, o Senhor já começou a curar. Por quê? Ele tinha uma unção de evangelista sobre a vida dele para cá, específica, em nenhum outro lugar do mundo. Era só para a África. Imagina, um alemão branco, certo? Que não falava nenhuma língua africana, e foi, eu considero, um dos maiores evangelistas que o século XX conheceu, foi Reinaldo Bunker. Tivemos o Peter Pretorius, o sul-africano, né? Também era um evangelista extraordinário. Tivemos outros também, né? A década de 60 até o princípio, aí 2000 e pouco, foi a altura dos evangelistas. O Jimmy Swaggart foi um grande evangelista, e outros, pessoas que tinham a unção para pregar o evangelho. Entre os batistas, o maior de todos foi o Billy Graham, né? Foi um homem. Tivemos também o Bernard Johnson, tivemos ainda, quando era crente, o Morris Cerulo, né? Depois se desviou. Tivemos também o próprio Benny Hinn, no começo era um grande evangelista. Pessoas que eles tinham a unção para comunicar. O problema, meus irmãos, de pessoas que têm o dom para evangelizar, é que com o passar do tempo, parece que a pessoa entende que o dom é dele, não é de Deus. E aí ele acha que, por ser dele, ele pode tirar vantagem em cima desse dom. Por exemplo, o Morris Cerulo, eu conheci o Morris Cerulo na década de 70, foi logo que Deus mudou a nossa vida, né? Certo? Na década de 80. Ele tinha um ministério, eu quase fui lá para... Era Dallas? Acho que era Dallas que estava. Eu fui até indicado para ficar lá 6 meses, para poder estudar lá com ele e tudo. Irmão, eu nunca vi nada igual. Pastor, ele fazia isso na igreja dele, uma bacia com óleo, certo? Assim, uma bacia. Passava as pessoas, ele só mergulhava a mão no óleo e tocava,
Eram centenas de pessoas curadas só num dia. Ele fez um evento lá no Brasil, foi transmitido via satélite aí na década de 80, foram 8 dias, eu e a irmã Rosa, a gente bebia, a gente comia a palavra o dia todo, certo? Vendo aquele homem falar e as coisas que aconteciam, porque eram pessoas que tinham aquela unção para evangelizar. É muito importante a pessoa ter a unção para evangelizar, mas se manter dentro da palavra, sabendo que é uma concessão dele. É uma concessão dele. Então temos evangelista. Meio fraquinho, mas temos. Okay. Pastores, graças a Deus temos. Tirando os maus exemplos, temos bons pastores, graças a Deus. Agora, mestre, que é o professor, que é aquele que tem o dom, não só de interpretar, mas comunicar a Bíblia, de maneira que as pessoas compreendam com facilidade, sem palavras difíceis, de forma que onde a pessoa chega, ele chega no nível das pessoas. Porque não é com palavras difíceis que você vai impressionar, não. Você tem que comunicar da maneira como Jesus falava. Por exemplo, Jesus chega para uma mulher que ninguém gostava dela. A mulher foi buscar água no poço e ele disse assim: mulher, me dá água, porque o homem podia dar ordem para a mulher: dá-me de beber. E ela se sentiu ofendida, primeiro porque ela era casada, ela tinha roupa de mulher casada e ele era um homem solteiro, não era o marido dela. Então, como é que você se atreve a falar comigo? Além do mais, você é judeu e eu sou samaritana. Mas tudo que Jesus queria era chamar a atenção dela, para poder. Ali ele foi profeta, ele foi evangelista, ele foi apóstolo e ele foi mestre. Porque quando teve a atenção dela, ela disse assim para ele, quem você é? Ela disse: olha, se você pudesse saber quem eu sou, tu me pedirias e eu te daria água viva. Ele não disse: eu vou te dar cura, eu vou te dar uma casa, porque o problema daquela mulher era ir buscar água no poço, 2 quilômetros fora da cidade, vamos dizer 1 milha, né? 1 milha romana. O poço era fora da cidade. Ela ia buscar, e ela tinha que buscar ao meio-dia, não cedinho. Eu já morei no Brasil, chama roça, né? Eu já tive machamba, já tive plantação. E quem tem machamba, você vai buscar água no rio cedo, abastece a tua casa, a aguinha fresca, certo? Ou então à tardinha, quando você volta atrás, né? Mas geralmente é cedo. E até hoje, por exemplo, até uns 10 anos atrás, quando viajava com a irmã Rosa nessas caravanas aí para dentro do mato, as mães vão cedinho buscar água. Aquela água mais fresquinha e tal. Mas essa mulher só ia ao meio-dia, a hora sexta. Por quê? Porque ela não podia estar perto de ninguém. Ninguém queria conversa com ela. Ela precisava de água. Aí ele disse: se tu conhecesses a pessoa que está falando contigo, tu ia pedir para ele água, ele te daria água viva. Chamou a atenção dela. Ela pensou que, então isso é uma água mágica, isso é uma água diferente. Senhor, me dá essa água porque eu não tenho mais que vir aqui buscar. Não, o poço é fundo, tu não tem balde, né? O negócio dela, ela estava com o pé no chão, na terra, preocupada só com água. E Jesus foi na dela até o momento em que disse: olha, ok, você quero água, vai chamar o teu marido. Ele foi mexer com a vida dela. Esse era o problema dela. Primeiro a questão da água, certo? Depois a questão da necessidade real dela. Chama o teu marido. Senhor, eu não tenho marido. E ela estava vestida como se fosse uma mulher casada.
Sabe o que é? Porque ninguém mente, você não consegue mentir para Deus. Você pode mentir para qualquer um de nós, contar a história mais elaborada e tudo, porque ninguém erra, sabe? Todos, sempre, os outros é que erram, a pessoa é sempre inocente. Mas para Deus você não consegue mentir. Certo? Agora você falou a verdade. Porque tu já tiveste 5, bem comportadinha que ela era, né? E o que tu tens agora não é teu. Ainda estava com o marido de outra. Ela então diz o quê? Senhor, vejo que tu és profeta. Reconheceu que ele, portanto... Jesus ali mostrou os ministérios todos. E que eu acho interessante, aquilo que João era muito discreto, né? E João registra que os discípulos deixaram Jesus sozinho e os 12 foram comprar comida. Precisava ir 12 pessoas comprar comida? Deixar o mestre sozinho. Eu sei que discípulo gosta de comida. Eu perguntei, pastor, o púlpito já mudou? Não, pastor, aquilo ali é um repastozinho. Faz café da manhã, uma reunião cedo, sábado, 7 da manhã, sem depois um lanchezinho. Não vem ninguém. Discípulo gosta de comida. Foram os 12. Mas nessa hora o discípulo atrapalha. Porque Jesus teve que quebrar. Você, para exercitar o ministério evangelístico, você vai ter que quebrar paradigmas. Ele era um homem que, até hoje, pastor, em Israel, o judeu ortodoxo não fala com nenhuma mulher que não seja parente dele. Ou esposa, ou filha, ou irmã, ou sobrinha, ele não fala. E nenhuma mulher fala com ele, porque ele não aceita. E isso vem daquela altura ainda. O problema dos judeus com Débora, a profetisa, até hoje é isso. Porque Débora deu uma ordem para quem? Qual é o nome dele? Camarada, né? Baraca. Como é que ela se atreveu a dar ordem para um homem? Porque ele estava medroso. Mas o judeu não aceita isso. Por quê? Porque isso é uma questão cultural fortíssima. Mas ele, Jesus, não tinha nenhum por perto, ele quebrou um paradigma, se dirigiu a uma mulher que não era mulher dele, nem era parente dele. Porque ele tinha um objetivo. Então, para exercitar o ministério, nós temos regra, atrelados, mas vai ter a altura que você vai ter que quebrar paradigmas. Por exemplo, quando eu cheguei em Moçambique, eu queria começar um trabalho diferente, né? Isso que vocês fizeram aqui, começar um trabalho, lá era bem mais complicado. Então, eu fui atrás de aluguei lá um ginásio de esportes, certo? Mas eu não podia dizer que era para poder pregar o evangelho, mas é para o governo comunista, estrangeiro dizer que vai pregar o evangelho, era não, né? Eu disse, não, eu quero alugar o ginásio do Amilcar Cabral para realizar sessões litero-musicais, né? Com apresentação de peças teatrais, cânticos, né, e tal. Aí o camarada, eu paguei um ano, quando eles acordaram eu estava lá dentro pregando a palavra. Litero musical, nós estamos cantando, está aqui, a banda e tal, a pessoa vem aqui, peça bíblica, está aqui e tal, e pronto. Você quebra paradigmas sem ofender ninguém. Mas com o comunista você não tem medo. Tiraram o meu cadeado e puseram o outro. Eu fui lá com um alicate, quebrei, eu desmenti o meu. Fizeram isso umas 3 vezes. Jesus teve que quebrar paradigma para poder. Mas ele não chegou ali de BMW. Ele caminhou quase 9 horas de Jerusalém até lá. A distância era aproximadamente 30 quilômetros. Para chegar meio-dia ali. Teve que sair umas 3 da manhã para andar a pé, com um objetivo. E a Bíblia diz o quê? Deixou a Judeia e foi para a Galiléia, mas era-lhe necessário passar por Samaria. Não era nada, é fora de rota, não era o caminho. Então ele nos mostra que aquilo que parece ser o normal e o lógico, no exercício do ministério, você vai ter que fazer algumas
algumas, assim, não é desvios, você vai ter, entendeu? Atalhos, né? Shortcut. Então temos evangelistas, temos esse senhor. Pastores temos também, graças a Deus, né? Reconhecidos, homens de Deus. O mestre, que é o ensinador, ninguém tem coragem. Por quê? Porque a pessoa vai ficar cheia de si, vai achar que já é, porque é mestre. Mas o mestre tem que ser reconhecido. E aqueles que são, ele só pode usar o MS se ele fizer a faculdade, fizer doutorado e depois mestrado. Então, não é Deus que concede, é a faculdade que dá o título de mestre para ele. E se ele puser aquilo no cartão, eles são exibidos. Está se exibindo. Agora, como é que você tem 5 ministérios, só reconhece 2? Como é que vai crescer? Não consegue crescer. Nós estamos crescendo devagar. Nós estamos com apenas 40% da nossa capacidade total. Tem como mudar? Você é parte de um sistema. A nível local, nós podemos treinar pessoas, nós podemos reconhecer ministérios. Certo? Eu sei que foi um desafio. Por que eu amo, respeito o pastor Malua? Por quê? Porque aqui, dentro do sistema eclesiástico aqui, presbítero aqui, é top. Não é isso, pastor? Ele era presbítero de Luanda, não é isso aí? Ele é um pastor de pastores, mas no contexto da Assembleia, presbítero é um cargo local. E vieram para cá 2 presbíteros solteiros. É na verdade, solteiros, e ele teve a coragem de receber os 2. Com certeza que muita gente foi contra, mas pastor, são 2 miúdos, pastor, presbítero. Não, eu vou receber. Vou receber. Então, veja só, pessoas como o pastor Malua, você vai conhecer pouquíssimos na tua vida, com a capacidade de ver lá na frente. Ele não viu 2 mil, ele não viu 2 crianças, ele viu 2 homens que estavam sendo preparados por Deus para desafios maiores. Isso pouca gente tem coragem de fazer. Agora, depois que está pronto, aí cerca. Não, você é nosso. Não, vem para cá, que é isso? Você está fazendo. Vem aqui é melhor. A caravana já passou, já foi embora. A pessoa perdeu a sua chance. Então, meus amados irmãos, para não tornar muito longo, né? Certo? O assunto que eu tinha aqui era um assunto interessantíssimo. Essa outra a gente vai poder ministrar sobre ele. Eu ia falar sobre o talento enterrado, né? Muita gente que enterra o seu talento, a capacidade que os homens têm de enterrar o talento que Deus deu, em vez de, quando fala de negociar, quer dizer, você tem que trabalhar o teu dom e o teu chamado para prosperar, certo? O grande mistério da parábola dos talentos é essa aí. Mas esse texto que foi dito aqui é um texto extremamente oportuno, porque o versículo 12 diz a razão: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, a primeira coisa para a qual Deus concedeu uns para apóstolos, tal, é porque Deus estava visando o aperfeiçoamento dos santos, daquela pessoa que recebeu a concessão. Não entenda errado, olha só. Voltando ao texto. Outros para evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, Deus dá esse dom para que aquela pessoa possa, portanto, ser aperfeiçoada para desempenhar o serviço. E esse serviço tem uma finalidade:
edificação do corpo de Cristo. Tudo que se faz, os ministérios não foram separados por Deus para alguém ficar famoso ou rico, não. Foi para a edificação do corpo de Cristo. Eu conheci um irmão, esse irmão ele era porteiro da igreja onde eu comecei a trabalhar para o Senhor. E esse irmão, um dia ele ficou cego. Ele morava perto da minha casa. E nós então, ele é um homem muito crente, tudo. A esposa dele não saía de casa, ela tinha problema qualquer lá, ficava sempre presa em casa. E fomos orar e disse, não, irmão, não ora para mim, eu não quero voltar a ver. Por que você não quer voltar a ver? Disse, não, porque eu quando via, eu vivia pecando. Os meus olhos eram a minha perdição. Então eu pedi a Deus para Deus me tirar, Deus tirou a visão dele. Ele ficou cego, ele disse, eu prefiro não ver nada na terra e entrar no céu. Agora aquele homem, ele foi o melhor, irmão, ele foi o melhor porteiro, ele conhecia os crentes só pelo tom de voz. Você chegava e ele falava o nome, ou pelo barulho do carro, ele completava, ele ria, ele era assim, ele era uma bênção. Sabe como é que esse homem morreu? Ele morava numa casa muito pobre, a casa de banho era fora de casa, certo? Saía a cozinha e tal, a casa de banho assim, ele foi à casa de banho, quando voltou, certo? Ele não conseguiu entregar, se ajoelhou, ficou segurando na porta. Ele morreu do lado de fora, com as mãos para cima, orando. Quando a esposa acordou de manhã, que abriu a porta da cozinha, ele caiu. Ele passou para a eternidade falando com Deus. Onde Deus te colocar, procure ser o melhor. Uma vez eu conheci a história de uma pessoa que ninguém liga para ninguém. Tu sabe quem é a pessoa que recolhe o lixo lá da tua rua? Eu não sei quem é. Um que aparece lá, tem um Marcelinho lá, a gente dá lá uns 20 anos para ele e tal. Mas esse homem foi o seguinte, ele foi trabalhar recolhendo lixo de uma área, ele foi de casa em casa. Ele disse, olha, a partir de hoje, eu sou um lixeiro daqui. Eu quero ser o melhor lixeiro que já teve nessa área aqui. Eu vou recolher o lixo de vocês e tal, assim. Ele se orgulhava de manter a rua limpa. Então, para onde você for colocado, entenda uma coisa, aquilo é uma concessão de Deus. Não é obrigação do pastor reconhecer você. É uma concessão de Deus. O meu pastor não me vê. Então pede para Deus abrir os olhos dele. Não murmura contra ele. Amém. Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, certo? Nós não conseguimos ver todos. Nós somos seres humanos. Líder é ser humano. E como ser humano, ele está propenso a errar. Mas será que o pastor só não vê a mim? Não. O pastor não vê você e não vê mais um monte de gente. Agora você diz assim, tem que falar com o dono da obra. Senhor, eu disse que tu concedeste. Ora sobre a palavra. A concessão é tua. Senhor, se é isso que tu queres para mim, e aí eu uso a vocês, essa oração, mas eu tenho uma expressão, né? Me ferrei, né? Me ferrei. Certo? Porque eu orei em cima disso aí. Todo mundo dizia, a gente chegava, íamos naqueles almoços que tem de obreiro, né? Eu e ela, chegou o casal de missionário, eu levantava e ia embora. Eu detestava essa coisa, eu achava horrível isso aí, certo? Porque eu sabia o quanto que o missionário sofria, né? Eu via, eu acompanhava. Aí então, no dia 23 de agosto de 87, segunda-feira, pode estar errado por um dia ou dois, pode ver no Google aí, calendário de agosto de 87. O Google vai te dar já. Eu fui à tarde para o Templo Central de Belém. Eu fui receber o salário, eu era procurador de um missionário, que estava no Canadá. Eu recebi o salário dele, punha dentro do envelope e mandava para o Canadá.
embrulhada em papel carbono, sabe aquele papel químico, né? Que era para o raio-x não ver. Né? Porque a igreja não tinha capacidade de mandar para o Canadá dinheiro. E estamos lá e tal, e o pastor, aquela conversa, pastor, tá aí um africano e tal, e falou muito, nós já choramos muito, e o pastor está pensando em mandar alguém, decidiu que vai mandar alguém lá para a África. Aí eu dei uma risada, e disse, irmãos, eu vou orar por esse homem vai morrer. Vocês vão matar esse homem. Vocês não conseguem mandar dinheiro aqui para a Bolívia. Quem encostaram no Brasil, o missionário saía de Santa Cruz, vinha de comboio até Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para poder pegar o dinheiro dele. E lá para a África. Mas aquilo chamou a minha atenção. E eu fui participar do tal culto, em que esse pastor africano, o pastor Dino Amado, foi falar. Me escondi no meio do povo lá, certo? Fiquei lá, o púlpito cabia 300 obreiros, fiquei lá, escondidinho assim, e lá eu fiz essa oração. Eu disse, Senhor, se é verdade que o Senhor me quer fazendo um trabalho destes, tu vais fazer 3 coisas agora. Isso está no meu livro. No meu livro. Primeiro, o pastor vai interromper o pregador e vai dizer que aceita o desafio de ir até a África. Com uma condição, que era o segundo ponto. Que ele só vai se a igreja autorizar que eu vá com ele. Olha só, ele é o Gomes da Silva. E a terceira coisa, se é mesmo para ele vai vir aqui onde eu estou, isso para mim era impossível, porque o pastor, onde ele estava, ele não podia me ver. Era impossível, ele estava lá embaixo assim, né? Aquilo era uma galeria. Ele vai vir aqui onde eu estou, ele vai me segurar a mão e vai dizer para mim assim, irmão Eliel, venha comigo até Moçambique. Amém, disse amém, pronto, acabou essa conversa. Eu acabei de dizer amém, o pastor parece que deram um pico assim, ele levantou-se da cadeira, bateu no ombro do pregador e disse assim, dá licença, irmão. Irmãos, olha, vocês sabem que eu não tenho o costume de interromper pregador, mas eu quis dizer a vocês, eu aceito o desafio de ir até a África. Minha orelha cresceu. Com uma condição, eu prendi a respiração, que a igreja autorize que vá comigo. Ele errou o meu nome, porque foi que o irmão Eliseu, não, o irmão Eliel, o nome da senhora que está bem ali, apontou para mim. Como é que ele me viu? Era impossível de me ver. Onde eu estava era impossível de me ver. Eu lembro, pastor Gil, irmãos, que eu fiz assim, sentado, pus a mão na cabeça, Senhor, não vou fazer isso comigo não. Por favor, Senhor. E eu com o olho fechado assim, não sei como, quando eu abri o olho ele estava na minha frente. Irmão Eliel, venha comigo a nossa. Ora sobre a palavra. Amém. E Deus sabe, a partir daí foram 7 meses orando para não acontecer. Tudo que é dificuldade que você pode imaginar, eu coloquei contra a minha vinda para cá. Tudo. Nem sei como é que ela orava. Só fui saber uma oração que ela fez no dia que nós estamos despedindo do ministério. Quando ela contou lá, que eu pensei assim, quem é essa mulher? Eu não conheço. Ainda não conhece bem mesmo. Mas você quer ver as coisas? Ora sobre a palavra. Quando você entender que isto que está aqui não é um jogo de palavras, isso aqui é ensinamento, é palavra do Espírito Santo, você vai ver as coisas acontecerem na tua vida. Porque foi dado isso, não é para brincadeira, foi dado para aperfeiçoamento dos santos, para que o teu desempenho seja bom e para a edificação do corpo de Cristo. Por isso que o nosso lema é edificando vidas para Deus. Para o aperfeiçoamento do obreiro e a edificação, e o trabalho dele vai edificar o corpo de Cristo até que todos, aqui agora envolve tudo, envolve você e a igreja que você está servindo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, portanto a essência do Evangelho é Jesus Cristo, a perfeita varonilidade
à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, levados de um lado para o outro como vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astutas daqueles que induzem ao erro. Então você tem que ter convicção do teu ministério para você não ser induzido a erro. Não, como o pastor faz, mas se você vê que ele está errado, não faça. Você não está, Deus não te obriga a copiar erro de ninguém. Você tem que ver os bons exemplos, as boas coisas. Você tem que mirar naquilo que é certo, porque você vai comunicar Jesus. Ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas conforme, quer dizer, é de acordo com ele. Então, quando você fizer isso, é claro, erro é parte da vida. Por mais que você se esforce, você vai errar aqui ou ali. Porque o erro é parte da vida. Agora, quando você erra, você vai saber que errou e você vai poder corrigir. Por quê? Porque é para isso que você recebeu esse dom de Deus. Para que você possa exercitar bem o ministério que é dele e para ele. Para que a igreja possa ser edificada. Para que todos possamos chegar ao conhecimento, à essência do Jesus Cristo homem. Que ele mostra a perfeita varonilidade, quer dizer, como homem, como ser humano que ele foi, que ele sentia fome, sono, tudo, tristeza, raiva, ele teve raiva. Sentiu indignação, tudo. Quando você chegar assim, aí você vai chegar na última parte assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então isso é a essência de todo o ministério. Você, quando tiver dúvida, leia isso aqui. Leia 10 vezes, 20, 50, 100 vezes. Leia isso aqui, até isso entrar em você. Quando você tiver alguma dúvida, leia de novo. Aqui está tudo que o Senhor quer que nós sejamos para Ele. Amém. Não esqueça os 2 ides. Você não pode ver sem os 2 ides. O primeiro id, que é um id para ensinar, e o id de Marcos, que na verdade o id de Marcos é primeiro, que é id para pregar. Primeiro vai alguém pregar, depois vem alguém ensinar. Por isso que Paulo fazia as viagens missionárias, ele abria a igreja, depois ele voltava o quê? Para confirmar a igreja. Isso é trabalho apostolado. Amém? Deus abençoe, certo? E que vocês possam ter, quem sabe, aumentado um pouco o vosso conhecimento hoje. Amém. Vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz. You are the light of the world, so let your light shine. Meus irmãos, graça e paz seja com todos. Really may the grace and peace be with you. Estamos aqui na área da nossa base missionária na cidade de Beira. This area that we are is under a missionary base here in Beira. E viemos aqui para baixo dessa árvore And we came under this tree para que você também possa ver o que é improvisação. for you to see what is to improvise. Depois você vai ver quando o ciclone destruiu a nossa machessa, que era o nosso escritório. We had a thatch where we used as an office, E agora o nosso irmão Cornélio improvisou aqui esse escritório dele aqui, ó. and the cyclone came and destroyed. And our brother Cornelius, the manager, he Debaixo dessa árvore. constructed this office under the tree as a way to improvise, so he can counsel people. Ele organizou aqui. He organized here. Mas se você ver ali atrás, But if you see there to nós back, tínhamos ali 16 banheiros ali. there used to be 16 bathrooms. Foram destruídos. They were destroyed. Nós não podemos ainda, reconstruir. Yet we were unable to Virando aqui para a reconstruct. nossa direita, If you go here to você vê our tudo right, o que ainda está destruído e que não pode ser aproveitado. all that was destroyed and cannot actually be reutilized. Mas nós estamos trabalhando. But we are working É here. como eu disse, It's like I said você before. leva anos construindo. It
takes years for you to build. E de repente um evento qualquer, And then suddenly in an event, uma causa minutes, natural, a natural cause pode destruir tudo. can come and destroy everything. Eu sei de vários colegas nossos I know many colleagues of que us entraram em depressão are with depression right e now, foram embora daqui. and they left this place. Mas nós não somos de parar, We do not stop. nós não somos de desistir. We're not people that give up. O nosso mestre disse: Our master said, meu pai trabalha até agora my father works until now, e eu trabalho também. and so I work too. E ele disse: trabalhar enquanto é He dia, says, work until the antes que a daytime, noite venha, before night comes, quando nada mais se poderá when fazer. nothing can be done. E é isso que estamos fazendo. And this is what we are doing here. Veja tudo isso. See all of this. E Deus abençoe a sua vida. May God Você bless you. possa melhorar o seu propósito May you help whatever that you are e doing, sentir-se mais ainda disposto and that you can feel more comfortable to help us. em continuar a cooperar com essa obra. May you contribute with this work. Deus abençoe todos vocês. May God bless you all. A paz do Senhor, pastor Eliel e família, somos muito gratos a vocês por sempre ajudar os obreiros indianos e hoje nós temos mais um pedido para vocês. Pastor Eliel, paz do Senhor, quando o pastor esteve aqui, conheceu esse pastor Dev Sahem, ele tem problemas de saúde desde a nascença, o senhor conheceu, e hoje, depois do nosso encontro de pastores, ele veio e fez um pedido que ele queria comprar aquele moto, né, de 80 cilindradas que não tem marchas, nada. Então ele veio pedir, gostaria de fazer esse pedido para o senhor, para a família, para a SOS África, para que Deus possa fazer esse milagre na vida desse pastor. Deus abençoe, pastor. Obrigado.